Fala, meu lindo, minha linda! Eu estava preocupado, eu confesso. Mas nós estamos em Americana. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Esse é o ano que Deus está pedindo para você atitude. Porque esse não vai ser um ano comum. Eu quero que você receba essa palavra já no começo. Esse não será um ano comum, porque esse será o ano mais poderoso, frutífero e extraordinário da nossa vida. Mas o Senhor está te olhando e dizendo: eu preciso que você tome uma decisão, uma posição, e o resto eu vou fazer. E é o Senhor falando conosco. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, um pedido rápido para você. Curte o vídeo, comenta, aleluia, compartilha. Isso ajuda. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda segunda e quinta tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E eu tenho um objetivo. E esse objetivo não é sobre um número, mas é sobre uma quantidade de pessoas que serão alcançadas. Vamos chegar nos 20 milhões de inscritos. Aleluia! Então já se inscreve. Amém? E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é o meu último convite para você antes da palavra. Chegou a hora de você não ser apenas um espectador daquilo que Jesus está fazendo, mas parte da maior colheita da nossa história. O Senhor chamou você, você pode ser parte, e todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Eu quero que você entenda que o segredo da nossa vida com Deus não está baseado naquilo que a gente ouve, mas exatamente naquilo que a gente decide fazer a partir daquilo que a gente ouve. Espiritualidade que se baseia na emoção é frágil. Mas quando baseamos a nossa fé em Cristo e tornamos a prática da nossa vida, então não seremos abalados. Aleluia, eu vou falar de novo. Se a nossa fé está em Jesus, e ela está em Jesus, mas se aquilo que Ele tem para nós se torna a prática da nossa vida, nós não seremos abalados. Avançaremos, conquistaremos e venceremos para a glória do nome de Jesus. Essa palavra não é para quem quer repetir o ano que passou. Essa palavra não é para quem quer repetir algum momento da vida de alguém que talvez veio antes. Não, essa é a palavra de Deus, é para quem como eu posso dizer, vida louca, corajoso, atentado. Entenda bem o que eu vou dizer. Tem que ser um pouco vida louca, porque você vai tomar uma decisão no meio de um ano caótico. Escute bem: Copa do Mundo, eleição, expectativas nada boas para o nosso país. Mas no meio de um caos, Deus está levantando você debaixo de uma palavra, aonde você vai viver o ano mais poderoso da sua história, independente da circunstância, porque o seu posicionamento é novo e diferente. Amém? Vamos lá. Daniel capítulo de número 1. E aí você já sabe que vai arrochar. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Amém. Diz a Bíblia: porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria.
Aleluia, começamos bem. Com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor o rei, que determinou a teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência que dos outros jovens do seu tipo? Então, vocês vão me fazer arriscar a minha cabeça diante do rei? Então Daniel disse: põe os teus servos à prova. Eu te suplico, 10 dias. 10 dias. Eu só te peço 10 dias. Confia na gente. Dá 10 dias. Você está entendendo o que Daniel está fazendo? Daniel não está sendo apenas obediente. Daniel está sendo estratégico. Se você não tem estratégia para obedecer, você vai desobedecer porque não foi disciplinado para se precaver das tentações que viriam contra você. Amém. Eu não devia estar pregando isso aqui agora. Eu vou ler de novo. Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei também. E se tiver bom, você livra a gente. Amém. Vamos entrar na seara que o Senhor está nos cobrando. Estamos no começo do ano e essa talvez seja uma das primeiras mensagens que você esteja ouvindo. Amém. Então entenda que Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance, sabe, extraordinária, de começar algo diferente e novo. E é exatamente nesse estágio da vida, aonde uma palavra como essa pode transformar a nossa história para sempre. Porque o nosso maior problema não é saber o que deve ser feito, mas é ter força para cumprir aquilo que sabemos que devemos fazer até o final. Portanto, entenda, quando a palavra nos provoca, quando o título nos incomoda para um posicionamento, é porque não será fácil, é porque não será tão simples, é porque não será tão, sabe, afável. Nos cobrará sacrifícios, tocará em nós naquilo que nós não queríamos que fosse tocado, vai mexer em pontos sensíveis da nossa vida. Porém, para aqueles que vencerem, para aqueles que se posicionarem, eu quero declarar já de agora, no começo, em nome de Jesus, haverá a maior colheita da sua história. E aquilo que estava atrasado vai ser adiantado e acelerado na sua vida, porque nada atrai mais o coração de Deus para agir em nosso favor do que alguém que amadureceu, evoluiu e se preparou para receber aquilo que Deus tem. Amém? Mas precisamos lembrar, nós não estamos em solo amistoso, nós estamos na terra dos nossos inimigos. Como assim, Dave? Eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Nosso solo não é favorável. Nossa geração não está esperando isso de nós. Não há boas expectativas, pelo contrário. Tudo é péssimo e negativo, principalmente se você lastrear a sua vida no lugar errado. Eu confesso para você que hoje foi o dia perfeito para ouvir sobre posicionamento. Estou terminando um livro chamado 31 Dias Sem Errar. E antes de escrever o livro, eu fiz um propósito público na internet. Eu me lembro que no grupo de WhatsApp tinha quase 18 mil pessoas. E no terceiro dia eu recebi uma mensagem de alguém dizendo: eu não consegui cumprir com aquilo que prometi. No dia eu confesso que fui um pouco pesado. Disse, então acabou tudo. Mas também não fui bíblico. Escolhi ser pesado, mas não fui bíblico. A vida não é uma corrida que você vence todos os dias. Às vezes você vai tropeçar.
E é nesse dia que a graça de Deus é poderosa e suficiente para pegar você pela mão e dizer: volta para onde você parou, volta aonde você caiu, não é? Volta no começo, é levanta de onde você caiu e continua. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque talvez você tentou isso em 2025 e não deu certo, e agora alguém está batendo na tecla de novo e você está dizendo: eu tentei e não deu. A palavra de Deus para você já é clara para tirar toda a dúvida de você. Volta aonde você tropeçou, volta aonde você caiu e começa novamente. Começa novamente. Que dessa vez você não vai começar sem estratégia, você vai começar de maneira inteligente, e aquilo que propor no seu coração, você vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Então sacode alguém que está do teu lado e diga: eu não aceito a versão antiga. Eu estou atrás da 4.0. Eu quero a versão nova. Eu quero a versão que os olhos brilham. Eu quero a versão que é cheia do Espírito Santo. Eu quero a versão daquele que ouve a voz de Deus e pratica. Eu quero a versão daquele que ouve a palavra e vai atrás da promessa. Eu quero a palavra, eu quero a promessa, eu quero o propósito. Eu quero viver o que Deus tem. Aleluia. Então vamos continuar. Meu Deus do céu, Daniel Daniel é maravilhoso. Daniel propôs no seu coração. Aonde ele propôs? No coração, logo lá, logo num lugar que é, sabe, perigoso, logo num lugar que é enganoso, logo lá. E aí a Bíblia vai dizer que ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Só para a gente tirar uma dúvida aqui: legumes e água, manjar do rei, o que é melhor? Não é possível que você não vai me ajudar nessa. Vamos de novo, seja objetivo e lógico. Você é muito inteligente, você sabe escolher bem. O que é melhor? Legume e água? Ou o manjar do rei? Ô irmão, que medo. É óbvio que é o manjar do rei. Só que tinha um problema. O manjar do rei não era feito só para o rei, era consagrado a deuses estranhos. O manjar do rei não era feito para Daniel. O manjar do rei era feito para deuses pagãos. Então Daniel não quer ser a mesma coisa. Daniel não quer a mesma realidade. Daniel prefere aquilo que não é óbvio, mas que pelo menos é separado. Entenda, pode ter coisas melhores, mas a gente não está atrás daquilo que é melhor. A gente está atrás daquilo que é pra gente, daquilo que é pra nós, daquilo que não nos atrapalha, daquilo que não, sabe, rouba de nós a paz, daquilo que não tira de nós aquilo que de fato é importante. Enquanto tem gente correndo atrás do que é bom para todos, a gente está correndo atrás daquilo que é bom para a nossa vida com Deus, daquilo que é bom para a nossa família e não rouba a nossa paz. Então entenda, a questão importante é: Daniel não está escolhendo óbvio, Daniel está escolhendo aquilo que é puro. Daniel está escolhendo alguma coisa porque ele já disse o que está fazendo: eu não quero me contaminar. Lindo. Ele não quer se contaminar. Daniel, ele não quer ser parecido com aquilo que não está dando certo. Daniel não quer ser amoldado numa realidade que não lhe pertence. Daniel não quer viver o que todo mundo está vivendo. Daniel quer viver a vontade de Deus. Daniel está dentro do seu coração dizendo: eu não vou. Agora entenda, fazer isso dentro e não expressar para fora não muda nada. Não me leve a mal, mas não muda nada, porque a gente propõe muita coisa no nosso coração, mas pratica quase nada daquilo que propõe. Uma coisa interessante da vida do ser humano é que tudo aquilo que você propõe e não coloca para fora, talvez será sabotado pela sua própria infidelidade dos seus propósitos. E escute bem, não se ofenda do que eu vou dizer. Tem coisas na vida que, se você fazer e não contar para ninguém, você vai se auto-sabotar antes que chega no final da corrida. Vamos criar um exemplo hipotético, não ligue para o nome, mas vamos dizer que você fez um propósito com Deus de não comer açúcar. Você fez um propósito com Deus porque quer melhorar a sua vida com Deus, quer sacrificar algo que para você importa, mas você entende que isso também fará bem para a sua saúde. Você fez isso no domingo, dobrou os joelhos. Aleluia, que lindo. Mas aí
Na segunda-feira você foi para a empresa e a Jéssica estava de aniversário. E a Jéssica nunca deu nada para ninguém, mas naquele dia a Jéssica levou um bolo do seu preferido. E como você não contou para ninguém que estava de propósito, você olhou para o bolo olhou para você. Você olhou para a Jéssica e você disse: deixa para lá, começo semana que vem. E esse é o problema. Quando você está tomando uma decisão radical que vai mudar a sua vida, é bom que todos saibam, para não serem ousados ao ponto de tentar sabotar aquilo que você está decidindo para viver algo melhor. Eu vou ser mais claro: quando você decide viver uma vida com Jesus, é bom que todo mundo saiba, porque as mesas que falavam algumas coisas não falarão a mesma coisa na sua presença, porque as palavras que falavam perto de você não terão mais a mesma liberdade, porque antes de falar vão olhar e vão dizer: ih, mudou, tá diferente, não dá para falar mais qualquer coisa, não dá mais para compartilhar qualquer história, não é qualquer fofoca que cola, não é qualquer sentimento que vinga. Por quê? Porque ali está vindo alguém que tomou uma decisão de não se contaminar e viver algo novo. É bom que todos saibam. Aleluia. Aliás, eu vou dar um desafio. Acabou de começar. Posta hoje. Posta hoje. Coloca no seu story lá. Ei, para que todos saibam, esse ano não é meu. Esse ano eu estou consagrando a minha vida inteira no Senhor. A minha vida, os meus filhos, o meu trabalho, minha carreira, minha história por completa. Não é mais eu que estou no controle, agora é o Senhor. E eu sei que alguém vai dizer: mas então vão tentar atrapalhar. Mas aí agora você também fez prova contra você. Quando você diz o que não faria, vai ter gente olhando para você só para esperar, para ver se você vai ir contra aquilo que prometeu. E o bom é que quando sozinho a gente não consegue, é importante ter gente perto de você que vai te dizer: lembra? Lembra que você postou no teu story? Sabe o dia que você estiver revoltado na empresa, dentro de casa, dizendo: vou jogar tudo pro ar? E alguém vai dizer: mas eu me lembro que no começo do ano você falou que esse ano a sua vida estaria na mão dele de maneira completa. Como você vai jogar pro ar algo que nem está mais na tua mão? Amém. Só estamos começando. Bom, Daniel então propôs no seu coração. Só que como entendemos que aquilo que propomos no coração, se não se tornar a nossa prática, não vai funcionar, então a gente precisa ter estratégia. Irmão, Daniel é brilhante. Daniel diz para ele mesmo: bom, comer a comida do rei não vou comer, mas não posso morrer de fome. O que não faz parte do manjar do rei, que pode ser a refeição que vai me sustentar? Água e legumes. Aí o chefe dos eunucos vem e Daniel diz: olha, mano, tem uma parada para te falar. Aí o chefe dos eunucos: o que você faz? O que você tem para falar? Pois é, então, é que a gente não vai comer esse trem aí não. Aí o chefe falou: cara, não viaja, todo mundo morreria para comer isso daqui. Aí Daniel, estou parafraseando: Daniel, mas isso não é feito pra gente não. Se a gente comer vai afetar aquilo que é o nosso propósito principal. A gente não veio para cá para ser parecido com a Babilônia. A gente veio para cá como uma arma secreta do céu, para transformar a realidade desse lugar. A gente é embaixada de Deus nessa terra. A gente não veio para ser parecido com os outros. A gente veio para incomodar de verdade. A gente veio para ser a contramão. Aí o chefe dos eunucos amava o Daniel, porque o Daniel é crente, cheio do Espírito Santo. Sabe, quando você até quem queria te prejudicar não consegue. Aí ele olha e diz: não, então tá bom, Daniel, mas olha a confusão que você vai fazer. Se o rei descobre, minha cabeça tá a prêmio. Aí Daniel tem uma estratégia. Lembre-se, espiritualidade sem uma estratégia que te defenda a longo prazo, ela é frágil e volátil. Começa com fogo e amanhã termina com água. Mas quando você é inteligente, estratégico, você constrói o caminho aonde aquilo que poderia te manchar nem perto de você fica. Aquilo que poderia roubar a tua paz nem na tua frente passa, porque você vai por outro caminho, você escolhe outra rota. Então, lindo, não é sobre, sabe,
renunciar, é sobre ficar longe daquilo que pode te fazer mal. Passa longe. Daniel falou: dá para nós água e legumes, e daqui 10 dias volta para ver a gente. Irmão, você está preparado para fazer uma dieta de 10 dias? Você está preparado para tomar uma decisão que você vai cumprir não só durante os 10 dias, mas vai fazer durante o ano todo? Você está preparado a hoje tomar uma decisão de coisas novas para a sua vida, que vai mudar a sua história para sempre? Você está preparado mesmo para dizer: Deus, eu vou fazer e fazer até o final? Porque no final dos dias, aleluia, vão passar e olhar no teu rosto, e o que verão será alguém carregando testemunhos extraordinários, de alguém que vai dizer com todas as letras: Ele é fiel e sempre será. Mas para aqueles que têm compromisso, a porção é dobrada. Entende? Daniel ficou 10 dias comendo legumes e água. Tem gente que emagrece com mais comida. A preocupação do chefe dos eunucos era: e se a gente voltar daqui 10 dias e vocês estiverem com um cara de acabado aqui? Aí Daniel é ainda mais ousado. Daqui 10 dias não olha só a gente, coloca a gente no lado dos outros. Olha pra gente e olha pra geral. Você não pegou, né? Você não entendeu, né? Daqui a alguns dias você vai olhar no espelho e vai ver a diferença. Mas não é só você que vai ver, não. Quem trabalha com você vai olhar e vai dizer: alguma coisa mudou. Quem está na sua casa vai dizer: tem alguma coisa diferente. Não é a comida que você deixou de comer, não é a água nova que você está bebendo, mas é a presença do Espírito Santo, que agora tem espaço dentro de você, que agora é a prioridade do seu coração. Você tomou uma decisão, e a decisão mais importante não é só aquilo que você tira, mas aquilo que você deixa entrar. 10 dias se passaram. Quantos dias se passaram? 10 dias se passaram. E o chefe dos eunucos chegou até onde Daniel estava. Não era só Daniel, era Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando olharam para os 4, o rosto dos 4 resplandecia mais do que aqueles que haviam comido o manjar do rei. Quando você se posiciona, mesmo fazendo aquilo que é contraintuitivo para a maioria, o Senhor se responsabiliza em guardar você, a sua casa, a sua família. Aquilo que para alguém vai fazer falta, para você não vai fazer falta. Aquilo que para você era um vício, para você vai ser algo novo de liberdade, que você vai entrar e viver uma nova estação da sua vida. Eu quero melhorar. Você pensava que precisava daquilo, até descobrir que na verdade o que você precisava era de Jesus preenchendo todos os espaços vazios dentro de você. Você acreditava que precisava de algumas coisas mais do que outras, mas na verdade o que você precisava era de um posicionamento, de alguém que estabelece prioridade, cria uma estratégia e não volta atrás da decisão que tomou. Esse é o ponto. Não é só decidir, é sustentar a palavra que você está dando. Você consegue compreender que o chamado do Senhor não é só para uma decisão, é para sustentar a decisão. Mesmo quando o fogo do forno fique mais quente, mesmo quando hajam leões na cova, nós não voltamos atrás da decisão que tomamos. Nós não negociamos nossos princípios, nós não mudamos a nossa realidade. Então lembre-se, aqueles que se posicionam precisam ter hombridade para garantir até o final. E se eu tropeçar, a graça de Deus te socorre e te levanta do lugar de onde você caiu. Mas dessa vez você não vai voltar lá atrás, você vai seguir da onde parou.
Eu não sei se você está entendendo, mas não é um chamado normal. Essa palavra é um chamado para um posicionamento novo na sua vida, aonde Deus vai ser a prioridade, aonde a palavra de Deus será parte da sua rotina, aonde vida com Deus vai ser aquilo que você vai começar o dia fazendo, aonde você vai cuidar de coisas que não cuidava do seu coração, aonde você vai examinar coisas que entravam na sua casa, mas a partir dessa palavra não entrarão mais, coisas que você consumia, que você não vai consumir mais, porque a posição que Deus está te pedindo é uma atitude que protege o teu futuro, mas estabelece o teu presente de uma maneira nova. A sua rotina não vai mudar só o hoje, vai mudar o seu futuro, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a geração que vai vir depois. E entenda, o que demoraria anos na ausência de disciplina e compromisso com a palavra, em meses se tornará parte do teu testemunho, em nome de Jesus. Termino dizendo para você algo importante. Deus honra quem tem compromisso com Ele. Deus honra aquele que promete e não volta atrás nas suas palavras. Deus honra aquele que se sacrifica, aquele que abre mão de si, aquele que renuncia a si próprio, daquele que entende as prioridades e não volta atrás daquilo que de verdade importa. E quando eu digo que Deus honra, significa que Deus recompensa. E eu quero declarar que a postura que Deus está te levando a tomar será recompensada, será honrada, e os frutos serão públicos na sua casa e na sua família. Então hoje, para tudo, repensa tudo e toma uma decisão para o que você quer nesse ano. O que você quer para o seu ano? Dave, eu quero que o meu ano seja cheio da presença de Deus. Então coloca Deus como prioridade na sua rotina. Dave, eu quero que a minha saúde melhore. Então entenda que você é templo do Espírito Santo, e que quando você cuida da saúde, você está glorificando ao nome do Senhor na sua vida. Dave, eu quero que o meu casamento melhore. Então coloque luz em cima do problema, resolva onde está caído e comece uma jornada nova para viver exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. E lembre-se, tudo aquilo que você promete no seu coração e tem caráter para sustentar, será honrado e recompensado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E esse ano não é um ano comum, é uma oportunidade única de você evoluir ainda mais na sua vida com Deus. E pensando nisso, alguns meses atrás, Deus nos deu um presente. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias, uma palavra para cada dia do seu ano. E ele está disponível com frete grátis, e o link eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu tenho certeza que será uma grande companhia que vai abençoar muito os seus dias. Porém, se você não tem condição de ter um devocional físico na sua casa, há uma boa notícia. Você pode ter ele de maneira gratuita. Meu Deus, como assim? Exatamente. Você pode ouvir ele de maneira gratuita no Spotify, no canal Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial. Você pode ouvir no nosso outro canal do YouTube. Você pode celebrar o nome dele. YouTube, Spotify, e você pode fazer o download no seu telefone do aplicativo Oi Deus, Sou Eu de Novo. E para além do devocional, lá você tem aconselhamento, pedido de oração e algo que vai com toda certeza fortalecer a sua fé. Portanto, não perca tempo, comece todos os dias. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Deus abençoe. Fala, meu lindo, minha linda!
Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Talvez o seu milagre já tenha acontecido. Talvez a notícia que ainda não chegou, mas ele já aconteceu. Aliás, é muito mais do que uma pregação, é uma declaração profética. O seu milagre, na verdade, já aconteceu. Já foi, já aconteceu. Talvez apenas a notícia que não chegou ainda. Você crê nessa palavra? Amém? Antes de começarmos, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é, se você ainda não curtiu essa mensagem, curte. Eu quero te pedir com muito amor e carinho. Quando você curte, o YouTube entende que é uma palavra relevante e envia para mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançadas, melhor. E o nome de Jesus vai mais longe. A segunda coisa é que, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu amo esse barulhinho. Ativa o sininho, se inscreve. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda segunda e toda quinta, uma mentoria de vida. E se não for suficiente, de segunda a sexta no SBT, o Bom Dia Esperança, às 7:30 da manhã. E por último, para nós irmos para a palavra, um convite para você conhecer e ser parte da nossa associação evangelística. O que Jesus tem feito tem sido extraordinário e eu quero que você seja parte. De verdade, alguém que vai ser não só um espectador, mas parte daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias. Eu tenho certeza que o Senhor tem contado com você. Então levante-se, seja parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você pode ser um discipulador, mas eu quero que você seja parte. Agora, minha palavra é: vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 49, diz: Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi em seu caminho. Enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe contaram dizendo: o seu filho está vivo. E ele perguntou: que hora que começou a melhorar? Aí os servos disseram: ontem de noite a febre deixou ele. E o pai reconheceu que foi na mesma hora que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele no Senhor e toda a sua casa. Amém. Só tem um detalhe nesse texto que eu preciso que você saiba. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia da Judéia para a Galileia. Ou seja, não havia muitos históricos de milagres. Mas um homem creu nessa palavra. Creu nessa palavra e o milagre aconteceu. Mas eu quero que você entenda que o título da palavra dessa mensagem, ela é um tanto quanto emblemática se a gente for parar para pensar. Como é possível o milagre acontecer e a notícia não chegou ainda? Você já parou para pensar que algumas coisas que nós já oramos
Deus já fez e a gente ainda não sabe. Deus mudou o caminho, Deus mudou o plano, e o milagre que era distante já aconteceu. Nós que ainda não encontramos Ele no caminho. É como se houvesse uma ruptura temporal entre a palavra liberada e a visão daquilo que recebemos de palavra. Eu quero que você entenda que quando ele pergunta quando aconteceu, é porque na cronologia da história, esse homem chega para Jesus dizendo: eu queria que o Senhor fosse até a minha casa. O que ele está dizendo: eu quero que o Senhor vá lá presencialmente, meu filho está para morrer agora, e eu queria que o Senhor fosse lá. Jesus não vai lá. Jesus libera uma palavra, ele diz: olha, o teu filho vive. Eu vou falar de novo. Jesus não foi na casa dele, mas ele falou uma palavra: o teu filho vive. Então Jesus não foi, ele não chegou lá, mas a palavra dele naquele momento liberada encontrou o garoto dentro da casa dele. Só que o pai estava a pelo menos um dia de distância da casa do filho. A Bíblia diz que ele creu naquela palavra e pegou o caminho de casa. Esse é o momento onde a gente começa a pensar: será que Deus fez mesmo? Você recebeu uma palavra, mas ainda não viu acontecer, mas você está no caminho de casa. Será que Deus fez mesmo? Será que Ele está vivo mesmo? Não tem telefone para ligar, não tem um WhatsApp para mandar, não tem uma atualização no Instagram para de fato saber. É só um homem com uma palavra indo para casa. E a loucura de tudo é que quando nós temos uma palavra, a gente já tem um milagre. Irmão, uma irmã acreditou. Eu vou falar de novo. Se você já tem uma palavra, você já tem um milagre. O milagre pode ainda não ter acontecido, mas se a palavra já foi liberada, o milagre já é uma realidade. Talvez você ainda não viu, talvez a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Porque se você já tem a palavra, você também já tem o milagre. Mas a gente precisa ver. Sabe, ele viaja durante a noite caminhando, provavelmente. Eu não sei se ele para dormir. O caminho era de aproximadamente 24 horas de jornada. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ele é encontrado pelos servos dele. Ô irmão, que visita, que delícia de encontro. Imagina, ele está indo, provavelmente angustiado. Será que já aconteceu? Será que foi? E aí de repente vem os servos dele gritando: ei! Já aconteceu! E aí ele diz: como assim? O meu filho? Ele é o teu filho. Tá vivo, tá vivo. Aí ele pega aqui: só que horas que foi que aconteceu? Aí o servo disse: olha, ontem de noite, de repente, a febre dele começou a sair. Você sabe mais ou menos o horário? Eu sei, foi esse horário. Aí ele diz: pois é, nesse exato momento Jesus estava dizendo: o teu filho vive. Eu vou te contar uma coisa que me fez chorar muito. Uma pequena particularidade de uma história de Jesus que me colocou a chorar. Eu estava vendo a história, um guia de Israel contando, se não me falha a memória, Isaac. E a história é: a maioria dos milagres que Jesus realizou aconteceram em Cafarnaum, que ficava a 5 dias de caminhada de Jerusalém.
aonde Jesus foi crucificado. Imagina que no dia que Jesus foi crucificado em Jerusalém, alguém de Cafarnaum deveria estar por lá passeando, andando pela cidade, quando soube da notícia. Jesus, aquele que fez centenas de milagres em Cafarnaum, acabou de ser crucificado. Então esse homem de Cafarnaum, que talvez estaria lá, foi correndo para casa em Cafarnaum. Só que lembra que Cafarnaum ficava a 5 dias de Jerusalém. Ele caminhou 1 dia com a notícia da morte, 2 dias com a notícia da morte, 3 dias com a notícia da morte. Tem alguém que já entendeu lá? 3 dias. Só que no final do 3º dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou, mas a notícia ainda não havia sido atualizada. Ele caminhou mais 2 dias com a notícia da morte de Jesus. Chegou em Cafarnaum, provavelmente dizendo: olha, Jesus, aquele homem maravilhoso, morreu crucificado. O que ele não sabia é que já fazia 2 dias que Jesus havia ressuscitado. Posso te falar uma coisa? Às vezes o teu milagre já aconteceu. A notícia que ainda não chegou para você. Jesus já havia ressuscitado, mas a notícia ainda estava atrasada. O seu milagre já aconteceu, mas a notícia ainda está atrasada. Entenda, é difícil de olhar e crer até chegar no lugar do milagre e ver que de fato aconteceu. O que dói mais é o deslocamento até chegar a notícia. Eu vou ser vulnerável com você aqui. Final do ano passado, eu tinha uma palavra de Deus sobre uma cruzada evangelística gratuita, que precisaria de muito recurso para acontecer. Nós batemos em portas de muitas empresas para tentar levantar esse recurso. Colocamos time comercial de uma empresa grande para nos ajudar, e não conseguimos nem um centavo. Mas dentro de mim tinha uma palavra. Eu queria viver aquilo, sabe? Eu tinha uma palavra. Deus não engana a gente. Deus não brinca com o nosso sentimento. Todo mundo que tentava me fazer desistir, eu falava: mas eu tenho uma palavra. Deus vai fazer aparecer. Alguma coisa vai acontecer. E para todo mundo que eu falava, eu ouvi muitas vezes dizendo assim: se conforma. O que Deus já fez esse ano já é bom demais para ser verdade. Se conforma, já tá bom. Olha o que vai acontecer. Você acabou de, sabe, e tudo dava uma notícia boa para tentar tirar a esperança da palavra que eu havia recebido. Me lembro que uma das pessoas que na nossa equipe que eu mais amo falou: mano, vamos fazer o seguinte, vamos desistir disso. Eu sei que isso é difícil para desistir, mas vamos dar um prazo para desistir. A gente vai desistir junto. Vamos dar um prazo, dar um deadline, para que se então a gente está empolgado, emocionado, então a gente só desiste mesmo. Aí ele dizia: olha, acabamos de lançar um especial para mais de 190 países. Olha que coisa linda, nem precisa disso. E eu dizia: mas eu tenho uma palavra. Mas aí chega uma hora que você diz: não, tá bom, eu entendo. Não dá para colocar todo mundo numa confusão só porque a palavra tá comigo. Aí eu me lembro que a gente falou assim: então a gente vai desistir. A gente colocou a data, se eu não me engano, era 12 de julho. Nós fizemos um jejum e no dia 12, no dia da desistência, foi feito um jantar com 12 pessoas. Essas 12 pessoas são 12 empresários, e talvez um deles poderia nos ajudar, pelo menos com uma cidade. Apresentamos o projeto, mostramos um vídeo, contamos toda a história, e infelizmente, ninguém eu tinha colocado toda a minha expectativa naquele dia. Era o meu último suspiro de esperança, sabe?
Eu me lembro que nós entramos no carro, a gente olhou um para o outro e falou: cara, a gente tentou até o final. A gente estava indo para casa, recebemos uma ligação do anfitrião do jantar que falou assim: olha, você pode voltar amanhã aqui para tomar um café? Um dos empresários que chegou tarde e saiu cedo queria conversar com vocês. Meu voo era 2 horas da tarde. Então pensei, dá tempo de ir de manhã lá e depois eu vou para o aeroporto. Aí cheguei lá e eu já havia desistido já. Mas tudo bem, tô lá mesmo, não quero ser deselegante. Aí senta esse homem na nossa frente, o João, e fala assim: quanto custa esse projeto de vocês? Direto, irmão. E como o valor era muito alto, eu falei para dentro. Aí ele falou: quanto? Aí eu falei o valor novamente. Aí ele fez assim, ó. Aí ele estendeu a mão. Aí eu sou desconfiado, irmão. Eu sou desconfiado. Falei: eita, ele não deve ter entendido o valor. Falei o valor de novo. Aí estendei a mão, ele permaneceu. Aí eu falei assim: mas qual é o nome da sua empresa? Ele falou assim: não é para minha empresa que vai fazer a doação, é minha pessoa física. Eu falei: mas como assim? Você não quer nada em troca? Ele falou: não. Alguns meses atrás Deus falou comigo que eu participaria de um grande projeto que abençoaria todo o nosso país, e que eu pagaria a conta do projeto, e era muito maior do que eu imaginava. Achei, é você, a conta tá paga. Irmão, deixa eu só te explicar uma coisa. O milagre já tinha acontecido fazia uns 5 meses. Ele já tinha recebido a palavra fazia uns 5 meses. Deus já havia feito o milagre há 5 meses atrás. Só que eu ainda não sabia da notícia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando Deus fala, o milagre já aconteceu. Mesmo que você ainda não viu, mesmo que você ainda não experimentou, mesmo que você ainda não tocou, o milagre já aconteceu. A questão é, a gente decide a palavra que leva para casa. A gente decide aquilo que de fato crê. Aquele homem ouviu: o seu filho vive, guardou a palavra e foi para casa. Qual é a palavra que você está disposto a crer e correr mesmo sem ver? Ai, ai. No fim, se trata de se agarrar a uma palavra e correr sem ver o chão. Nem sempre o milagre vai começar com a gente vendo. Às vezes o milagre vai começar com a gente crendo sem ver absolutamente nada. Crendo contra o impossível, crendo contra tudo, crendo contra todos, mas por causa de uma palavra de pé dizendo: Deus já fez, Deus já fez, Deus já fez. Eu vou ver, eu vou contar o testemunho, eu vou viver o milagre completo. Mas você não viu nada, mas Deus já falou que vai fazer. Então se Ele falou, é porque em algum momento estará feito. Eu quero terminar isso aqui falando para você que
Eu entendo o coração daquele pai. Eu também ia querer que Jesus fosse. Eu também ia querer que ele fosse, sabe? E eu confesso para você que eu não sei como eu ia agir. Eu não queria uma palavra, eu queria que ele fosse. É isso que o homem quer. Jesus, eu quero que o Senhor vá lá. Só que às vezes a gente vai pedir uma coisa e vai receber algo completamente diferente, com o mesmo fim, mas não da mesma maneira que a gente imaginou que seria. O resultado é o mesmo, mas a forma não é como a gente gostaria. Esse homem, quando encontra os servos estão dizendo a boa notícia: o seu filho vive. Mas é interessante ver a pergunta que ele faz: qual foi o momento que ele começou a melhorar? Qual foi o momento que aconteceu? Hoje de tarde, eu liguei para o João e falei: João, qual foi o momento que aconteceu, João, que Deus falou com você? Ele falou: eu não me lembro. Eu não me lembro, mas foi por esse ano agora. Falei: uns 6 meses? Ele falou: talvez uns 6 meses. Mas ele não lembra. Mas eu não consigo esquecer do dia que recebi a palavra. Os servos dizem: foi por volta desse horário. Mas quem recebeu a palavra sabe exatamente a hora que recebeu. O milagre, eu não sei de que hora de fato aconteceu, mas quem recebeu a palavra grava exatamente a hora que recebeu. Não, eu quero que você entenda: quem crê grava de maneira precisa quando recebeu a palavra. Eu quero declarar uma palavra de Jesus sobre você. Marca o horário. Você não entendeu? Se eu fosse você, eu ia pegar um caderno, eu ia abrir o bloco de notas. Hoje é dia 19, não é verdade? Aí eu ia pegar, deixa eu só ver aqui se eu... Aqui. Eu vou gravar no final da mensagem. É que eu tô sem caneta aqui, mas eu ia escrever no seu telefone: dia 19 de dezembro. A não ser que você não precise de nenhum milagre, a não ser que esteja tudo bem na sua vida, a não ser que você, sabe, está vivendo a melhor estação e não há nada em falta. Mas se eu fosse você, eu ia colocar isso aqui para mim no meu pacote de vida. Jesus, eu declaro que o meu milagre começou hoje, dia 19 de dezembro, que em alguns dias o diagnóstico vai mudar. Aleluia. Que em alguns dias orações antigas serão respondidas. Eu quero declarar que hoje a palavra não é para o meu vizinho, a palavra é para mim. O meu filho vive, o milagre já aconteceu e no nome de Jesus a notícia vai chegar em breve. Eu quero declarar no nome de Jesus que o milagre de Deus sobre a sua vida já aconteceu, e que o milagre que você crê que já aconteceu, em breve a notícia dele vai chegar e você vai testemunhar, mas não só quando chegar, mas você vai começar a testemunhar agora. Agora o milagre já aconteceu, Deus já fez, a porta já se abriu, a cura já chegou, a restauração já é uma realidade. Eu já sou uma nova criatura. Eu estou crendo, declarando que quando aconteceu? No dia que eu recebi a palavra. E essa palavra é nossa, essa palavra é minha.
E em nome de Jesus, essa palavra é sua. É desesperador quando você vê o milagre acontecendo. Eu e Douglas saímos daquela reunião desesperado, porque agora a gente tinha um recurso e não tinha nenhuma cidade. Mas o Deus que proveu o recurso não abandonaria na segunda parte do milagre. E essa é a graça de tudo. Deus não faz nada incompleto. Nenhuma palavra dele volta vazia. E tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Estamos terminando o nosso ano com mais de 325 mil pessoas alcançadas presencialmente, e 200 mil dessas 325 mil foram gratuitas. Porque alguém obedeceu uma palavra para fazer parte do testemunho de outra pessoa. Sabe, a boa notícia é essa. Talvez já aconteceu, é só a notícia que não chegou. Você pode falar para alguém bem bonito perto de você, olha no olhinho dela e fala assim, ó, talvez. Não, tira o talvez, esquece o talvez é para notícia, esquece. Ó, fala, o seu milagre, ele já aconteceu. Deus já ouviu a tua oração. Ele já se moveu na sua direção e ele já atendeu o teu clamor. Só que talvez a notícia não chegou ainda, mas o milagre já aconteceu. Diga de novo, a notícia ainda não chegou, mas o milagre já aconteceu. Eu quero declarar no nome de Jesus que ainda esse ano a notícia vai chegar e você vai testemunhar que no dia que você recebeu a palavra, o milagre já havia acontecido. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus maravilhoso, lindo. Obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, Jesus. Cremos hoje contra tudo e qualquer coisa. O milagre já aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração e eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo
e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play. Oi Deus, sou eu de novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, sou eu de novo oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, sou eu de novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville. Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho uma palavra para você. Hoje você não vai deixar para depois. Aliás, o tal do deixar para depois vai ser algo que vai ser eliminado da sua vida. Uma estação de decisão e posicionamento está começando na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos essa palavra, eu preciso te dar um recado rápido. Como gratidão, nós temos uma parceria e por causa deles, essa mensagem está chegando até você. Eu quero agradecer a Facilite Benefícios. Há mais de 5 anos caminhamos juntos e eles já estão há mais de 13 anos no mercado. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. E aliás, você pode chamar eles no WhatsApp diretamente e alguém vai lhe atender com muito carinho para fazer a sua cotação. Aliás, chame agora mesmo. Espera terminar a mensagem, depois não deixa para depois. Faça depois, tá bom? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora, antes da palavra, só te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Aleluia! Você crê? Eu creio e eu vou me esforçar para que a cada dia mais vidas sejam alcançadas. E agora, sem deixar para depois, vamos para a mensagem. Eu tenho algo importante para dizer para você. A maioria dos nossos problemas não são falta de direção, mas é a falta de decisão. A maioria das coisas nós já sabemos, nós só não temos coragem para colocar em prática. Parece estranho o que eu vou dizer, mas a maioria das soluções que você precisa para sua casa, para sua família, para sua empresa, não são espirituais, são lógicas. E a lógica está disponível, mas às vezes a gente não tem coragem para colocar em prática. Nós não fomos treinados para decidir e firmar o pé. A gente fala e retrocede. A gente diz e volta atrás. A gente vai, quando vê, já foi e deixou passar. Se você for parar para analisar a sua vida, você talvez vai ficar constrangido com a quantidade de promessas que você fez e não cumpriu, com
com a quantidade de decisões que você tomou e não foi responsável para cumprir a palavra que você mesmo declarou. Na verdade, a nossa vida, ela é tão simples, ao mesmo tempo complexa, claro, porque dependemos de muitas outras coisas, de certa maneira, mas aquilo que nos garante, ou que está à nossa disposição e não fazemos, talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida. O que eu vou ler para você aqui é um dos textos mais poderosos, que deixa claro o perigo do deixar para depois. Nós estamos gravando aqui na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou membro aqui em Joinville, que eu sou parte dessa igreja. Há um mês atrás, essa igreja era completamente diferente. A posição dela era diferente, a quantidade de cadeiras era diferente. Mas o pastor teve uma visão, ele teve uma clareza de uma posição nova que melhoraria a experiência daqueles que vêm para cultuar aqui. E aí eu me lembro que eu estava junto nesse dia, eu vi acontecendo. E a parada é que a tentação é o deixar para depois. Fazemos depois, vamos fazer outra hora. Não, vamos deixar. E aí foi feito. E o fato de ser feito já mudou a realidade da igreja. Não, eu não sei se você entende, mas o crescimento programado já saiu do controle. A igreja já cresceu mais do que o programado. O culto que antes cabia já também não cabe mais, mas a igreja cresceu. E na nossa vida é igual. O fato de deixar para depois impede o crescimento que poderíamos viver hoje. A realidade do milagre que poderíamos viver hoje, a gente vai deixando. Não, deixa para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, lindo. Tudo que você deixa para depois é um milagre que você deixa de experimentar hoje. Carta de Paulo, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso de número 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando, olha o que Paulo disse, preste atenção, Paulo. E Paulo discursando, eu posso mudar o verbo para pregar. E Paulo pregando sobre justiça, temperança e juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. Olha, eu quero que você veja o cenário. Paulo está preso injustamente. Paulo está preso de maneira injusta. E agora está vindo uma autoridade romana que tem o poder para libertar ele. Só que Paulo, ao invés de pensar na sua liberdade, pensa na liberdade deste homem. Então prega para ele sobre 3 tópicos: justiça vindoura. Eu vou ler para você, não estou inventando. Sobre a justiça humana, temperança e juízo vindouro. 3 tópicos muito importantes. Aí a Bíblia vai dizer que Félix entendeu e teve medo. Eu quero que você grave isso. Ele entendeu e ele teve medo. Comigo? Aí ele vai dizer: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Olha, eu fico mal com isso daqui, porque eu vivo isso aqui todos os dias na minha vida. O que eu só faço na minha vida é pregar o Evangelho de Jesus. E o que eu ouço todos os dias é: olha, continua, em algum momento eu posso precisar de novo. Aí eu te chamo, eu coloco seu vídeo no YouTube, ouço tudo de novo, e talvez eu tome uma decisão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo.
Amanhã eu vou fazer isso daí que você está falando. Amanhã eu vou ter tempo com os meus filhos. Amanhã eu vou mudar a minha rotina com Deus. Amanhã eu vou começar. Deixa, talvez nem amanhã. Eu vou deixar passar. Eu não estou preparado ainda. Ou eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Então deixa. Não, domingo que vem talvez eu vá. Você já viu isso acontecer? Isso já foi a sua realidade, ou talvez ainda é? Pois bem, exatamente essa é a realidade do Félix. Ele está sendo confrontado pela palavra do apóstolo Paulo. Aquela mulher não era dele. O que ele está ouvindo é duro. O que ele está ouvindo é confrontador. Está denunciando o pecado dele. Está produzindo dentro dele um constrangimento. Só que ter medo não muda o futuro. Temer não muda o nosso futuro, mas o que a gente faz a partir da nossa informação é o que de fato altera a nossa realidade. O que eu acabei de falar para você agora há pouco, sobre a mensagem do governar a mente. Não adianta você saber que a sua mente precisa ser governada por Cristo se você não entregar na integralidade os seus pensamentos a Ele. Se você não se sujeitar desta maneira, você nunca vai viver a realidade daquilo que você ouve. Você nunca vai viver um milagre se não ter coragem para colocar a mão sobre a cabeça de um enfermo. Você nunca vai ver nada se não ter coragem para se posicionar para então desfrutar de um milagre. Parece bobo essa perspectiva, mas ela é vívida. Tem coisas na vida que você só vai descobrir se decidir. Não se saber. Saber que Deus cura, não cura ninguém. Saber que Deus faz, não faz nada acontecer na vida de ninguém se você não se mover. Aliás, isso é um tópico para uma próxima mensagem. Mas o que eu quero que você entenda é que ter medo, ter constrangimento, vergonha, remorso, não muda a nossa realidade. Quantas coisas você já poderia estar vivendo diferente, mas não vive, não pela ausência de informação, mas pela falta de ousadia e coragem para fazer. Às vezes você só está experimentando a mesma realidade, e me permita ser agora seu amigo e irmão em Cristo, para olhar para você e dizer que talvez você está na mesma vida há tanto tempo, porque mesmo sabendo a grande virada de chave, não teve coragem para colocar ela na porta. Sua disciplina nunca foi desenvolvida porque você nunca começou. A sua coragem é pequena porque seus milagres ainda estão retidos porque você nunca teve coragem de colocar o pé sem ver o chão. E essa é a maior loucura da nossa vida: saber tudo e viver nada, simplesmente porque nós não tomamos um posicionamento. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas da minha vida e confesso para você que para algumas me sinto atrasado e para outros me sinto perigosamente adiantado. Eu vou ser bem vulnerável para você. Quando eu e a minha esposa voltamos para casa depois das férias, nós fizemos uma mudança, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um lugar muito diferente do que nós vivemos a vida inteira. Na infância, adolescência, juventude, casamento. E a gente foi para esse lugar. E eu me lembro do que eu senti no primeiro dia que eu estava lá. Eu acordei, fui caminhar lá fora e olhei para aquilo e disse: Jesus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Não era necessário tudo isso. Ó, minha cabeça. Não era necessário tudo isso. E sabe, porque nas nossas decisões que alteram de maneira positiva o nosso futuro, ainda carregamos sem querer mentiras que queriam paralisar a nossa história. E a nossa guerra é justamente essa. A gente quer avançar, mas às vezes ainda rouba de nós por conta de uma mentira semeada lá atrás sobre a nossa vida e o nosso futuro.
Você queria viver uma vida com Jesus de verdade, mas ainda tem uma voz dentro de você dizendo que o seu passado nunca vai deixar você ter paz na nova estação. Você já queria ter mudado de vida há muito tempo, mas você acredita mais no julgamento das pessoas do que na realidade que você pode desfrutar. Então você vai deixando. Tive medo, vou deixar para depois. Eu tive uma cena interessante. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa marcha para Jesus. E eu me lembro de olhar para o lado e ver o prefeito agarrado na grade de uma quadra, chorando que nem criança, escondido de todos, mas como estava no olhar lateral, vi ele. E eu estava fazendo o apelo para aceitar Jesus naquele dia. E ele não veio à frente. Me lembro que eu desci do palco e ele foi comigo até onde eu estava e falou: poxa, Dave, eu queria tanto ter aceitado a Jesus, mas não pude. Eu falei: por que você não pode? Ele falou: porque eu sou prefeito. Eu falei: não entendi. Ele falou: o que as pessoas iam pensar de mim? É muito louco que a gente vive às vezes uma realidade há tanto tempo preso no que os outros vão pensar, no que os outros falam, no que os outros acreditam. E a nossa realidade é moldada pela mentira de alguém. A nossa transformação é podada pela realidade do passado que a gente não queria para a nossa vida, por um abuso, por uma rejeição que recebemos. Então a gente tem medo, a gente tem temor de ficar para trás, mas a gente não tem coragem de dar o passo para viver o que Deus tem. Sabe, olhar para Félix ouvindo o apóstolo Paulo pregando é a mesma coisa que ouvir o maior pregador do mundo. Você ter a convicção necessária para mudar de vida e dizer: não dá, hoje não dá. Você vai seguir a vida perigosamente, perdendo a possibilidade de desfrutar o que Deus tem para você, porque você não consegue tomar uma decisão de se mudar, de agir de maneira distinta. Meu pensamento é: se esse cara não mudou com Paulo, qual é o pregador que constrange esse cara? Se você não muda pela ferramenta de Deus, que pode ser qualquer pessoa olhando para você, trazendo à tona o que você sente, o que você pensa, falando do teu futuro, quando é que você vai mudar? Essa é a parada. Você já sabe, porque não é a primeira vez que você ouve, não é a primeira mensagem que você escuta, mas você ainda não teve coragem de abandonar as pequenas coisas, você ainda está preso em pequenos vícios, você ainda não teve coragem de se posicionar, você ainda não teve coragem de assumir que Cristo é o teu Salvador, você ainda fica preso, ainda está pensando. Esse é o negócio. Não adianta saber se você não tem coragem para mudar. É isso que as pessoas ficam com raiva às vezes, porque a pessoa diz: Dave, você fica falando que a vida vai ser incrível, mas você precisa dizer que se a pessoa não mudar. Mas é aí que está. As pessoas já sabem, é inerente. Não é a falta de informação que nos conduz ao pecado, mas é a falta de coragem para renunciá-lo que nos leva para esse lugar. Meu lindo, meu filho João sabe o que é errado, meu filho Noah sabe, minha filha Serena sabe. E eu descobri que compramos um cachorro, o nome dele é Clayton. E o Clayton tem 60, 90 dias. E o Clayton já sabe quando está fazendo errado, mesmo que nunca foi ensinado. Ele já tem instinto, ele já sabe que é errado. Então você aparece, pega ele no pulo, ele: opa! Aí eu falo: Clayton. É que ele tem cara de Clayton, não sei porquê, mas ele tem. O rapaz que nos vendeu o Clayton, que nos deu o Clayton de presente, inclusive, falou para mim qual é o nome do Clayton, do cachorro do Clayton. Eu fiquei com vergonha de falar que era Clayton. Falei que era Batman. Eu não sei o que é pior. Escreveram no documento do Clayton Batman com I. Agora o Batman vai carregar uma genética com o nome errado, mas ele é o Clayton. E o perdão, porque eu estou falando do Clayton ainda, mas é porque o Clayton já sabe pelo instinto o que não era para fazer. A gente sabe de tudo e mesmo assim não se posiciona. Então, lindo, me desculpa, mas você é mais inteligente do que o Clayton, não me leve a mal.
Não dá para viver mais um ano sem tomar decisões que vão mudar de fato a sua vida, sem tirar da sua história aquilo que te atrapalha, que rouba de você a palavra que você carrega, que tira de você o futuro que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não vai ser preciso mais um ano, não vai ser preciso um hospital, não vai ser preciso uma internação, não vai ser preciso um problema, não precisa. E tem gente que mesmo passando por tudo ainda não consegue mudar. Eu prefiro a vida do inteligente, que aprende com o erro dos outros e coloca em prática a sabedoria aprendida pelo fracasso de alguém. É mais inteligente, é mais sábio. Eu estava escrevendo a mensagem e eu fiquei preso nessa questão do depois. Eu escrevi a palavra depois e eu entendi que o depois é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje. Todas as vezes que você deixa para depois, você impede o milagre que aconteceria agora. Você impede a provisão do agora. Você impede testemunhos extraordinários, simplesmente porque ainda está dizendo, deixa para depois. Então eu quero provocar você a tudo aquilo que você deixou para depois há tanto tempo, trazer para o tempo presente agora e dizer, Deus, a partir de hoje começa uma nova estação, começa uma nova versão, começa uma nova decisão. Eu não vou esperar chegar amanhã, eu vou começar hoje, eu vou começar um propósito contigo hoje, eu vou tomar a minha decisão mais importante da vida hoje, eu vou perdoar agora, eu vou resolver agora, eu vou ligar para quem for preciso agora, não vou deixar para amanhã. Dessa vez eu não vou deixar passar. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu preciso ser perdoado, então eu vou pedir perdão. Eu preciso amar, eu vou amar agora. Eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois. Temer não muda o meu futuro. Tomar decisões, sim, alteram a minha história. Me deixa te perguntar, o que você não pode deixar para amanhã? Já parou para pensar? Quando nós começamos o ano, o Brasil é meio assustador. Você começa o ano com notícias difíceis de ouvir. Tragédias familiares, eu não quero entrar no termo porque me dói só de falar. Mas já parou para pensar que algumas coisas, se não fossem deixadas para depois, não nos carregaria de remorso para uma vida inteira? Já parou para pensar que a nossa vida, como Tiago capítulo 4 verso 14 diz, é um vapor que aparece e logo desaparece? Que tudo que você deixa para depois, você deixa para o incerto, porque o depois não se sabe se haverá. A loucura da nossa vida é exatamente essa. Você pode estar me ouvindo agora e depois não está mais. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da pandemia. A pandemia que aconteceu em 2020. Nós estávamos em Maceió, quando alguém chegou para nós no teatro e disse, olha, semana que vem o Brasil vai fechar. Nem ficou, o Brasil vai fechar. Lockdown, lembra da palavra lockdown? Lockdown, ninguém sabia o que era lockdown. Que é isso? Eu me lembro de estar dentro do aeroporto e olhar nos painéis dos voos e começar a ver voos cancelados, um atrás do outro. E eu nunca fiquei desesperado para voltar para casa, mas naquele dia eu fiquei, porque todos os voos começaram a ser cancelados, os aeroportos começaram a fechar. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de destino e no outro dia todos os nossos eventos foram cancelados. Todos foram cancelados. Eu me lembro de olhar pela rua, na janela assim, não tem nenhum carro passando na rua, parecia filme. Quantos de vocês, quando eram adolescentes, alguém falou, olha, um dia vocês vão ter 30 anos e o Brasil e o mundo vai parar por causa de um vírus invisível? Ninguém tinha noção daquilo. Mas sabe qual foi o mais dolorido? E isso que eu queria falar para você. Foi quando nós voltamos a tour pela primeira vez depois da pandemia. Me lembro que a gente tinha uma tour que era fora do país. Eu fiz aquele PCR umas 800 vezes. Chegava uma hora que nem pegava no fundo do nariz, já pegava lá no cérebro, já tocava lá, tirava informação. Voltamos para o Brasil, daquela tour.
A gente tinha feito, acho que eram 9 países da Europa, e voltamos para o primeiro evento. E o primeiro evento estava esgotado. E aí quando a gente chegou no evento, o evento estava vazio. E a gente ficou pensando, o que havia acontecido, né? Será que as pessoas estavam com medo? E era também, né? É óbvio. Mas eu me lembro que no final do evento, as pessoas fizeram uma fila, ainda com máscara. E as pessoas diziam para mim, meu pai ia vir comigo, e eu nunca mais vou ver meu pai. Minha irmã estava comigo, comprou junto comigo, se inscrevemos juntas, era o sonho dela. Eu me lembro de um dos mais assustadores. A gente estava fora do Brasil de novo, num outro evento, e o rapaz falou para mim assim, olha, era para o meu irmão vir, esse ingresso era dele. É loucura, né? A gente passou por isso ontem. Não faz muito tempo não. Então deixar para amanhã é deixar para a fase mais incerta da nossa vida. Nós não sabemos o que virá. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro de um dia que eu cheguei num evento e tinham várias mulheres com as camisetas iguais. E eram mulheres de um grupo de pessoas, de mulheres que perderam seus esposos na pandemia. Então pensa bem o que você vai deixar para amanhã. Qual é a mudança que Deus está te cobrando há tanto tempo e você ainda está deixando? Qual é o problema que você carrega, o pecado que você ainda trabalha, você ainda administra, que já deveria ter sido tirado, eliminado da sua vida, e você ainda traz com você? Então hoje, com todo o temor que há debaixo dessa palavra, eu queria te convocar a tomar uma decisão hoje. De fato, não dá para adiar a mudança se a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Não dá para adiar a mudança se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então toda mudança é necessária, a gente faz agora. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito Santo já está conversando com você desde o começo. O que você precisa fazer, que nem mais um dia você vai esperar. Como evangelista, minha pergunta principal do meu ministério são duas. Quem nunca entregou a vida para Jesus? Todos os eventos da minha vida eu faço essa mesma pergunta. A oportunidade que Deus me dá não é desperdiçada. Mas você hoje não vai desperdiçar também. Segunda pergunta que eu faço sempre é: você que está longe dele, hoje é dia de você voltar. E dessa vez você não vai esperar amanhã. Você vai fazer hoje. Duas perguntas, uma resposta. As introspectivas, as de decisões internas, você toma sozinho sem ninguém te perguntar. Mas essa decisão, a Bíblia diz que ela é pública. Então, se você precisa tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, levante a mão. Porque a gente não deixa para amanhã aquilo que precisamos fazer agora. A mesma coisa para você que está na internet assistindo agora. Você vai tomar a decisão hoje. E no amém eu quero que você coloque aqui nos comentários que você tomou essa decisão. Nós queremos orar por você. Aqui agora é para você. Se você quer tomar a decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não. Desculpa, alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa, promoção. Não, eu estou convidando você para a morte. Meu Deus, como assim? Exatamente. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Não é amanhã, é hoje, é agora, é agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não amanhã, hoje. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é amanhã, hoje. E me siga. Vou perguntar de novo. 1, 2, 3.
Agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, diga comigo com a sua boquinha, diga: Senhor Jesus, eu reconheço, sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escolapreach. Deus abençoe e até mais.